Novela Laços de Família, capítulo 113, quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante que você se inscreva aqui no canal. E também ative o sininho de notificações, para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar você aí no seu celular, no seu tablet, na sua TV, no seu computador. E também não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante, porque ele faz o YouTube entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas. E claro, deixa aí o seu comentário, comenta aí o que vocês estão achando da novela nessa parte final dela, que está muito emocionante. Qual o personagem favorito de vocês? Qual o personagem que vocês mais gostam e o que vocês também mais detestam? E claro, comenta aqui de onde você assiste a novela. Vamos lá? O capítulo começa com Clara atendendo a campainha e é Bira com as coisas de Nina que ficaram no carro. Clara pede para ele pegar uma caixinha com joias que ela deixou no carro também. Bira sai e nesse momento o Capitu chega. Ela olha para trás e vê Clara. Clara diz que não acredita que ela ainda mora ali. E como alguém não se incomoda em dividir um espaço com uma prostituta? Depois fala que veio morar pertinho do Fred e que, quem sabe, não se candidata a síndica e coloca a Capitu para fora. Mas Capitu diz que ela, Capitu, é proprietária. E ela, Clara, não é nenhuma inquilina, está ali de favor. Nesse momento, Bira chega e pergunta onde Clara vai deixar o carro dela, porque Helena só tem 2 vagas e uma fica com o carro dela e a outra fica com o carro de Camila. Capitu diz que tem uma vaga sobrando que ela pode colocar lá, mas Clara diz que prefere morrer do que aceitar algo dela e entra. Zilda diz que ela mal chegou e já está arrumando briga, mas Clara fala que esse edifício está uma bagunça. Na outra cena, Pedro manda Socorro não avisar nada para Iris. Nesse momento, Cíntia chama Socorro e pede para ela buscar o casaco da moça que ela está bem. Socorro leva a moça para pegarem o casaco e Pedro diz para Cíntia entrar. Cíntia diz que não pode demorar e depois diz que é ele e que vai escolher o que eles vão fazer hoje. E Pedro fala que ele agradece se puder não ser cinema. Depois ele diz que quer ficar em um lugar sossegado com ela e a beija. Socorro entra e pede licença para Pedro. Pedro manda ela entrar e diz que ela tá ficando tão enxerida quanto Iris. Cíntia fala para ele não fazer isso com a menina, mas Pedro fala que Iris foi até o hospital e piorou o estado de saúde de Camila, e ela estava proibida de ir lá. A cena corta para Pedro saindo do banho e Iris entra no quarto dele. Pedro grita com Iris e diz que Helena ligou para ele e contou que ela foi até lá no hospital. Mas Iris diz que não fez nada, só foi lá porque estava curiosa e viu que a Camilinha estava morrendo e raspou a cabeça. E Helena bateu nela e até jogou ela no chão. Em seguida, deita na cama de Pedro. Pedro vai para cima de Iris e Iris pede para ele não bater mais nela porque ela já virou saco de pancada. Pedro a solta e Iris continua dizendo que foi bem feito e que o castigo veio pior do que ela imaginava, mas que quer que as duas morram e não vai nem no enterro. Pedro manda Iris calar a boca e tampa a boca dela, mas Iris morde a mão de Pedro e corre. Iris se tranca no quarto e Pedro bate na porta mandando ela abrir. Na outra cena, Zilda chega no hospital com umas roupas e fica olhando para Camila. Helena diz que vai para casa com ela, que elas precisam levar umas roupas para lavar em casa. Camila acorda e Zilda vai até ela e diz que está rezando muito por ela e já pediu para ela ficar boa logo. Depois pergunta se Camila não quer comer alguma coisa e diz que vai trazer um doce gostoso para ela. Mas Camila diz que queria mesmo, mas está muito enjoada. E Zilda diz que vai trazer mesmo assim um bolo de chocolate para ela. Na outra cena, Clara conta que Nina matou a saudade com Fred e já está dormindo.
Helena pergunta se ela vai levar a Nina para Salvador mesmo e ficar uma semana lá, e fala que não entendeu por que ela foi para ali para ficar com Nina se ela agora vai para Salvador. Mas Helena diz que ela pode ir. Em seguida dá boa noite e Clara sai. Na cena seguinte, Pedro chega no pet shop e pede para chamarem Cíntia porque ele marcou com ela ali. Mas Alex diz que ela não está, foi para casa com dor de cabeça. A cena vai para a casa de Cíntia, a campainha toca desesperada. Eladio atende e Pedro diz que veio buscar Cíntia para sair com ele. Cíntia aparece e diz que teve uma dor de cabeça, mas Pedro fala que não vai permitir que ela o deixe esperando. Eladio fala que é melhor ele entrar do que ficar gritando na porta, mas Pedro diz que não porque eles vão sair e pergunta quanto tempo ela precisa para se arrumar. Mas Olivia acha um absurdo ele falar desse jeito e manda Eladio fazer alguma coisa. Mas Eladio diz que Cíntia conhece ele e que ela marcou de sair com ele. Cíntia manda eles pararem, fala para Pedro esperar lá embaixo que ela já vai. Depois diz que a culpa foi dela de não ter ligado para desmarcar o compromisso com ele e entra. Olivia diz que Eladio está muito calmo com essa situação toda e que ele deve saber algo que ela não sabe. Mas Eladio diz que sabe que Cíntia gosta dele, mas não quer gostar. E que uma hora trata ele bem e outra hora trata ele mal. E marca de sair e depois se arrepende. E diz que achou que ela também soubesse disso. Na outra cena, Clara chega e conversa com Zilda sobre como Camila está. Depois pergunta se Fred já chegou. Zilda diz que sim, mas manda ela o deixar em paz e não bagunçar a família toda. A cena vai para Clara entrando no quarto de Fred e olhando ele dormir. Fred acorda e diz que dá para sentir o calor de quando alguém chega. Clara fala que ele sentiu o calor do corpo dela porque eles ainda são marido e mulher. Depois ela cobre Fred e o beija. Depois pergunta se ele andou treinando beijo com alguém e diz que o perdoa tudo que ele fez enquanto estavam separados e diz que pensa nele a todo momento e beija Fred de novo. Depois ela levanta, deseja boa noite e sai. A cena vai para Capitu chorando e lembrando de quando contou para Fred que iria morar com Orlando. Na outra cena, Cíntia chega e pergunta se Pedro precisava fazer aquela cena toda, mas Pedro fala que ele gosta de pegar a coelhinha na toca, que ele é um predador. Na cena seguinte, a enfermeira chega e diz que Helena está no telefone. Edu vai atender e Helena diz que teve um pesadelo e fala que às vezes tem muito medo, mas eles não podem demonstrar isso, né? Edu diz que Camila está bem e que também tem medo, mas vai dar tudo certo. E desliga. Helena vai para a cozinha e Zilda mostra o bolo para ela. Depois diz que Iris ligou. Helena fala que não quer nem ouvir o nome de Iris. E se ela aparecer ali, não é para deixar entrar. E conta que Iris foi no hospital e Camila quase passou mal. A cena vai para Iris dizendo que não se importa se Helena não quer mais falar com ela e diz que ela também sofreu e perdeu a mãe e o pai. E ninguém ficou paparicando ela daquele jeito. E diz que odeia todos, menos Socorro e o cavalinho dela. Na outra cena, Pedro e Cíntia fazem sexo. Depois, eles falam sobre como eles se conheceram e que o desejo deles só aumentou até chegar aquela noite. Em seguida, fazem sexo novamente. A cena seguinte, Ana diz que eles se entendem porque vem de um amor não correspondido e fala que ela se sente a única mulher para ele e quer que ele sinta o mesmo. Miguel chega e diz que o amor é lindo. E Ana e Alex, Zeca e Lisa, nesse momento Cissa chega e pergunta o que ele está falando. E Miguel fala que dizia como namorar é bom. Cissa diz que ele vai dizer isso logo para ela, a maior encalhada de todas, e Miguel fala que logo um homem vai estar pedindo a mão dela. Na outra cena, a Alma diz que tinha planejado viajar com Danilo quando Camila e Edu chegassem, mas
tá tudo dando errado e fala que está sentindo saudades do pai e da mãe. Danilo diz que espera que ela não tenha desistido e que espera que ela não sinta falta dos ex dela. Mas Alma diz que quando se encontra alguém que se é realmente feliz, você não sente falta de ex. Na outra cena, Pedro e Cíntia conversam sobre como é o relacionamento deles, e Cíntia diz que isso agrada a ela, que Pedro gosta de uma mulher que satisfaz seu desejo. Pedro pergunta se ela o vê como um animal, mas Cíntia diz que não, que o vê como um homem que tenta procurar um amor em todas as mulheres e não acha, e diz que ele corre atrás dela, já correu atrás de Helena e vai correr atrás de Iris um dia. E que o que ela gosta é que a relação deles não tem futuro, é só presente, e ela se sente livre. Depois eles brindam ao prazer pelo prazer. Na outra cena, Cíntia chega em casa e Eladio está na sala, e Cíntia diz que sabe que ele ficou ali esperando por ela. Eladio pergunta como foi, e Cíntia diz que foi ótimo, e aconteceu o que acontece entre homens e mulheres livres. Mas Eladio fala que o que o preocupa, e preocupa a mãe dela, é o jeito dele acabar maltratando ela. Mas Cíntia fala que para ele ficar tranquilo, porque isso não vai acontecer. Eladio diz que gosta dela como se fosse filha dele, e Cíntia fala que gosta dele como se fosse o pai dela, e entra. Na outra cena, Pedro chega ao Aras todo feliz. Ele vai até o quarto de Iris e a vê só de calcinha e camiseta. Depois vai pro quarto e deita. Depois fica lembrando na conversa que teve com Cíntia. Nesse momento, Iris entra no quarto dele e diz que viu Pedro indo no quarto dela e olhando para ela. Mas Pedro diz que não olhou desse jeito. E Iris diz que estava acordada e viu, e é por isso que está ali. E tira a camiseta e vai para cima de Pedro. Ela beija o corpo dele e em seguida o beija. Pedro rola para cima de Iris e em seguida cai da cama. Nesse momento, Pedro acorda assustado e vai correndo trancar a porta do quarto. Depois deita na cama e fica pensativo. 3 dias se passam e Helena diz que queria ter visto Nina antes delas irem, mas Fred fala que elas deixaram um beijo para ela. Isilda fala que pediu para Clara trazer umas fistinhas para colocar no braço de Camila. Na outra cena, Simone diz que quem perdeu mais foi ela, porque ela tinha um lar ali, e diz que morre de saudade do quartinho dela. Depois elas saem e Bira chega com um buquê de rosas. Simone entra no elevador e Bira toca a campainha de Helena e Fred atende. Fred olha para Capitu e entrega uma rosa para ela. Depois entra e diz para Helena que as rosas são para ela. Helena diz que são do Miguel. Depois a cena vai para Capitu feliz com a rosa que Fred deu para ela. Na outra cena, Simone entra no carro e Maurinho entra também e manda ela ir logo, porque tem gente grande atrás dele. Na cena seguinte, Helena fala com o Edu que vai para lá mais tarde porque tem que passar na clínica, e eles desligam. Edu vai pro quarto de Camila e avisa que a Helena vai passar na clínica primeiro e depois vai para ali. Camila diz que virou a vida deles de cabeça para baixo, né? Mas Edu anima Camila e diz que eles vão ser muito felizes fora dali e que vão ter 2 filhos lindos. Camila pede para Edu continuar falando para ela poder sonhar com essa felicidade. Na cena seguinte, Maurinho faz várias perguntas sobre Capitu para Simone. E Simone diz que não tem tempo para ficar de papo com ele não, e diz que vai ao banheiro e sai. Maurinho pega a bolsa de Simone e vê que não tem dinheiro na carteira, então acha a chave da casa de Capitu e lembra da caixinha que ela guarda o dinheiro. Simone chega e diz que precisa ir, e sai. Maurinho liga para a casa de Capitu e ninguém atende. A cena vai para Maurinho entrando escondido no prédio. Em seguida, ele entra no apartamento de Capitu e vai para o quarto dela. Pega a latinha de dinheiro dela e arromba com um canivete. Depois procura no armário dela a caixinha de joias. Nesse momento, Emma e Pascoal chegam. E Emma reclama do cheiro de mofo. Maurinho arruma tudo no armário e esconde as caixinhas atrás das fotos. Depois se esconde atrás da poltrona com o canivete na mão.
Na sala, Emma e Pascoal arrumam as coisas e Pascoal diz que vai até o banheiro. Emma pega o presente de Capitu e leva para o quarto dela, deixa na cama dela, depois sai. Maurinho sai e pega todo o dinheiro da caixinha e usa o saquinho de presente de Capitu para guardar as joias. Depois guarda a caixinha e tenta sair com o canivete na mão, mas Emma aparece e vai para o quarto de Bruninho. Depois a campainha toca e é Zilda pedindo uma roupinha para Bruninho. Emma entrega a roupinha e vai para a cozinha. E nesse momento, Maurinho passa por trás dela escondido. A cena vai para Clarice dizendo que não gosta que Bira deixe a portaria sem ninguém, mas Bira diz que o faxineiro está lá dando uma olhada para ele. A cena volta para Maurinho tentando sair do prédio, mas o portão está trancado. Um carro entra e ele aproveita para sair. Em seguida, ele beija os malotes que roubou de Capitu. Na cena seguinte, Edu conversa com Helena e diz que Camila agora está em uma fase que está sem imunidade nenhuma e eles têm que evitar a visita e todos podem entrar de máscara. Depois diz que essa fase deve durar umas 2 semanas. Helena pergunta se depois disso ela vai estar curada, mas Edu fala que depois disso tem uma chance de verem se a medula dela está curada. Helena chora e diz que não tem 100% de certeza e pergunta até quando isso vai. Edu diz que Helena precisa ser forte, que eles não podem mostrar essa insegurança na frente de Camila. Helena fala que é melhor eles revezarem e voltarem a trabalhar, porque ela precisa trabalhar. Edu concorda e diz que queria mesmo falar isso com ela. Helena vai ver Camila e a enfermeira diz que nessa fase é normal o paciente dormir muito, mas está tudo bem. Na outra cena, Iris dá banho no vilão e toma banho de mangueira com Socorro. Em seguida, Cíntia chega e briga com Iris porque já é o segundo banho que Iris dá nela na mesma semana e diz que ele pode ficar doente. Iris manda Cíntia cuidar da vida dela e deixar que ela cuida do cavalo dela em paz e sai com o vilão. Na outra cena, Alex conversa com o funcionário sobre ter esquecido Cíntia e diz que de todas as namoradas ela foi quem ele mais gostou, mas agora está com Ana e eles se dão super bem. Nesse momento, Ana chega e diz que trouxe a Lori para ver ele porque ela está lacrimejando. Na cena seguinte, Simone volta no restaurante e pergunta para o gerente se alguém achou a chave dela ali. O gerente mostra várias chaves para ela, mas ela diz que não é nenhuma dessas. Na cena seguinte, Alma diz que Camila está em um estado deplorável e que Edu está igual a ela e não pode trabalhar. Edu fala que não quer ouvir a tia falar assim e diz que desse jeito não vai mais querer vê-la, porque ela sempre o deixa irritado. Nesse momento, Estela chega e diz que Camila dormiu, mas antes elas conversaram um pouco e Camila parecia um pouco animada. Alma faz drama e diz que não vai mais falar nada. Na cena seguinte, Cissa chega no escritório de Miguel e diz que queria sair com ele para ir no cinema, mas Miguel fala que vai ver Helena. Depois, Cissa diz que queria pedir uma coisa para ele e fala que quer uma moto e que ela vai ser a melhor piloto. Mas Miguel diz que precisa pensar nisso com calma. Na cena seguinte, Pedro chega e pergunta se Martinha viu Cíntia por aí. Mas Martinha diz que só quando ela chegou e depois não a viu mais. E Iris diz que ela deve estar no meio do mato agarrada com algum peão. Pedro manda Iris não falar assim e diz que ela e Socorro deveriam estar em casa arrumando a casa. Mas Iris diz que vai contratar uma empregada, porque assim elas não precisam ficar fazendo as coisas para ele enquanto ele corre atrás de outra, né? Pedro corre atrás de Iris, que diz que vai contratar mesmo, vai ser bem velhinha, senão corre o risco de Pedro correr atrás dela também. E depois corre. Pedro pergunta para Martinha o que ele faz com essa menina, e Martinha diz que agora que Iris brigou com a Helena, a coisa vai piorar muito.
Na outra cena, Helena chega na livraria e Cissa chama Luiz para irem lá embaixo para deixarem Helena e Miguel a sós. Helena e Miguel sentam e conversam. Helena diz que não está dando muita atenção para ele, diz que a vida dela está uma loucura e que ela sente falta dele, dos carinhos dele. Mas Miguel fala que sabe pelo que ela está passando e que passou por isso quando Paulo estava no hospital e que é difícil mesmo, mas o que atraiu eles dois foram as semelhanças que eles têm. Mas Helena diz que tem muitos defeitos e alguns são inconfessáveis. Miguel diz que todo mundo tem defeitos e ele tem um monte também, e que todo mundo tem segredos que não conta para ninguém, até encontrar uma pessoa que ela possa compartilhar tudo. Na cena final, Capitu chega em casa e abraça a mãe, fala que estava morrendo de saudade deles, depois beija o pai e diz que vai falar com o Bruninho, mas Emma diz para ela deixar ele dormir e fala que tem uma lembrancinha para ela em cima da cama, dentro de um plástico, e diz para ela ir lá ver se serve. Capitu diz que não precisava e vai pro quarto. Capitu pega a blusa em cima da cama e acha estranho estar embolada, mas se olha no espelho e adora. Depois vai guardar no armário, mas quando abre a porta cai tudo no chão. Ela vê a caixinha de joia vazia e vai procurar a caixa de dinheiro que também está vazia. Capitu entra em desespero e joga todas as roupas no chão procurando o dinheiro e as joias dela. E assim termina o capítulo 113 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar vocês aí no seu tablet, no seu celular, no seu computador, na sua TV, onde quer que você assista. Deixa seu like, que o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e recomenda para outras pessoas também assistirem. E claro, deixe o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte emocionante e final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta aí de onde vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.